Fala rapaziada, Pedrão Fute aqui e hoje para falar de Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Flamengo, pelo jogo de volta das quartas de finais. Antes de começar aqui o nosso debate, a nossa conversa, não um debate, né? O meu monólogo sobre o jogo, eu já convido você a se inscrever no canal, deixar o like aí. Se chegar ao fim do vídeo e discordar de alguma coisa ou concordar, escreve aí, deixa aí embaixo. Tô voltando com as análises aqui depois de algum tempo, tava com uma vida meio corrida aí, coisa de faculdade e a própria produção de conteúdo para as outras redes sociais, mas estou voltando com tudo aqui agora e bora pro vídeo, é o que importa. Vamos lá, o Atlético Paranaense veio com um resultado ruim do primeiro jogo, porque lá no Maracanã saiu na frente, né, com o gol do Canóbio, mas tomou a virada, se recuou muito e acabou fazendo um pênalti bobo, que sofreu o gol do Pedro, e depois tomou a virada com o gol do Bruno Henrique. Então veio para esse jogo na Arena da Baixada precisando vencer por um gol de diferença. E assim, foi um amasso de futebol do Atlético. O Atlético veio com uma pressão, mas não uma pressão maluca, uma pressão de futebol, trocando passes rápidos, com um ataque bem móvel ali, né? Canóbio, Vitor Roque, que, meu Deus do céu, como joga o Vitor Roque, né? O Vitor Bueno também muito bem, o Christian é um ótimo jogador, o Fernandinho vindo organizando de trás, uma defesa bem compacta e jogou muito o Atlético Paranaense. Nos primeiros 15 minutos, o Flamengo teve ainda uma faísca ou outra, né? Teve um lance ali do Ayrton Lucas que a bola bate na trave, mas no mais, o primeiro tempo foi do Atlético Paranaense, com muito volume de jogo, bola na trave, muitas chances, eu não vou falar desperdiçadas, mas que assim, talvez em outros jogos com menos nervosismo, com certeza teria entrado e hoje não entrou. E assim, nem foi uma partida excepcional do Matheus Cunha no gol do Flamengo, foi mais erros mesmo, pequenos erros dos jogadores do Atlético que fizeram com que a bola não entrasse no primeiro tempo. E aí que vem essa subjetividade do futebol, né? Coisas que só acontecem no futebol. Um primeiro tempo completamente dominado pelo Atlético Paranaense e ali no último lance, né, já nos acréscimos da primeira etapa, o Arrascaeta recebe um cruzamento, cabeceia para dentro da área e o Eric faz o gol contra. Em uma jogada assim que era muito tranquila, atrás do Eric tinha o Fernandinho e outros dois jogadores do próprio Atlético, mas na pressão e erros que acontecem, é o futebol, ele cabeceia contra o próprio gol e o Flamengo termina um primeiro tempo que sofreu demais vencendo. Vai para o vestiário, vai para o intervalo vencendo e a missão do Atlético se torna mais complicada ainda, porque precisaria marcar 2 gols. E eu até comentei em um vídeo lá no meu TikTok e no Instagram, inclusive se você não me segue nas outras redes sociais, o link está aqui embaixo, que para o time ser campeão, né, tava falando do Botafogo e do próprio Flamengo, muitas vezes tem que saber sofrer. E o Flamengo soube sofrer. Esse foi um ótimo exemplo, esse primeiro tempo. Não jogou nada e saiu vencendo. O Flamengo dificilmente não marca gols, né? É muito difícil. E aí chega o segundo tempo, o Flamengo com o resultado para si, mas o Atlético Paranaense, até ali os 30 do segundo tempo, continua com a pressão, continua dominando o jogo. E aí acontece um dos lances capitais, que é o impedimento, estou com minha colinha aqui para lembrar de tudo, o impedimento do Gabigol. É uma bola que o Gabigol recebe em profundidade, ele está nas costas do Thiago Heleno, recebe em profundidade, dribla o goleiro, marca o gol, vai comemorar, e o VAR analisa o impedimento e dá o impedimento, anula o gol do Gabigol. Uma coisa bem interessante nesse lance foi que agora, com essa nova regra da CBF, todos os lances analisados pelo VAR são transmitidos nos telões dos estádios. E quando o juiz apita falando que poderia ter sido impedimento,
o time do Flamengo para de comemorar e vai analisar. No primeiro momento que o VAR mostra a imagem no telão e os jogadores do Flamengo veem a imagem sem as linhas traçadas, eles voltam a comemorar, porque pela imagem que o VAR mostra, e eu vou tentar colocar essa imagem aqui agora, em uma edição maneiríssima, brincadeira, mas por essa imagem dá para entender que o Gabigol não está impedido. Por essa imagem, até com as linhas traçadas, não dá para achar que o Gabigol está impedido. E foi isso que os jogadores do Flamengo acharam. E o gol foi anulado, o Gabigol ficou revoltado e tudo mais. Mas depois do jogo, e aqui só fazendo um corte, parando de falar do jogo e sim um pouco depois, o VAR mostra outra imagem, que eu vou colocar aqui agora também, se for possível, e nessa o Gabigol está completamente impedido. Assim, a tecnologia do VAR no Brasil não é como a da Europa no momento, né, como a da Champions League, por exemplo, que já se tem uma inteligência artificial em 3D que confirma por diversos ângulos que o jogador sim está impedido ou não. Aqui no Brasil, os próprios árbitros que estão no VAR que traçam as linhas, então, geralmente, está muito suscetível a erro, mas o que causou toda a discussão, e assim, no final das contas, na minha opinião, o Gabigol realmente estava impedido. A primeiro momento eu não achei, mas depois, vendo essa outra imagem, deu para ver que o ombro dele está projetado à frente do Thiago Heleno, mas o grande problema foi a imagem que o VAR transmitiu na hora, né? E causou toda essa confusão. Mas foi um lance capital do jogo e não teria como não comentar. O que acontece é que o Atlético Paranaense continua ali tentando manter uma pressão e perdendo alguns gols da mesma forma. O Matheus Cunha, como eu já disse, não faz uma partida extraordinária, mas bem segura, até quase falha em um lance ali, quase toma um frango, mas consegue se recuperar. O Atlético Paranaense, apesar de trocar algumas peças, o Pablo entra, o Coelho entra, quase faz um golaço olímpico, né? A segunda bola na trave da partida. O Flamengo continua sabendo sofrer. E depois, já o Atlético um pouco desacreditado, em um contra-ataque, uma bola é lançada, não me lembro para quem agora, se foi o Luiz Araújo, o novo atacante, não me lembro se foi ele. Mas eu sei que alguém, ou o próprio Gerson, escora uma bola para o Gabigol dentro da área, o jogador do Atlético Paranaense dá condição, e o predestinado, como disse o Luiz Roberto na transmissão, marca o segundo gol, decreta uma vitória do Flamengo que já estava ali subentendida, e o Gabigol é isso, né? Não fez um grande jogo, mas é decisivo e herda essa decisão de muitos centroavantes brasileiros que tivemos aí nos últimos anos, né? O Fred é um grande exemplo disso. Não participa tanto do jogo muitas vezes, mas é decisivo e foi mais uma vez. E aí entra um ponto. Nesse que eu queria comentar aqui mais uma vez sobre essas loucuras do futebol brasileiro. Não sou flamenguista, não sou um fã do Gabigol também, admiro o futebol dele e o poder de decisão como um admirador do futebol comum, mas quando o Gabigol marca o gol, ele, como sempre, vai comemorar. E comemora à frente da torcida do Atlético, recebe ali até um banho de cerveja, ou sei lá o que era aquilo, e muitos xingamentos da torcida, mas o Gabigol faz a sua comemoração característica. Pelas próprias câmeras, em nenhum momento ele insulta ou desrespeita a torcida do Atlético, ele só comemora. E a torcida do Atlético xinga ali, reage à sua forma normalmente, como deve ser o futebol. Provocação de cá, provocação de lá. No pré-jogo, o Gabigol vai aquecer e os torcedores provocam ele mostra a tatuagem da Libertadores e tudo bem. Essa é a provocação do futebol. Essa é a rivalidade legal do futebol. Nada comparado aos horríveis casos e tristes que aconteceram nos últimos 15 dias, né? Que eu nem acho necessário comentar aqui, mas essa rivalidade, essa provocação, às vezes boba, é o que cria o clima ali para essas rivalidades do futebol. E depois do Gabigol comemorar, ele toma um amarelo pela comemoração.
tentam limitar uma coisa que é intrínseca ao futebol brasileiro, e quando ela é praticada da forma correta, que é na provocação, sem insultos, sem prática de nenhum crime, e pelo futebol, pela a rivalidade, ela é punida. Então, não dá pra... E por outro lado, o que deveria ser punido fica arquivado, né? Estranho. Mas o Flamengo faz o segundo gol, decreta uma classificação, como eu já disse, esperada ali depois do segundo tempo, né? O Atlético não ia conseguindo fazendo os gols e se classifica. Um ponto também foi a estreia do Alan, que veio do Atlético Mineiro e chega para ser uma solução defensiva ali para aquele meio-campo, que muitas vezes tem um Thiago Maia contestado, né? Não só pela torcida, mas que nem sempre tem 100% da confiança, quase derrubei aqui, da confiança do Sampaoli, e o Alan entrou muito bem, fazendo o que o Alan faz de melhor, que é ser um volante que chega forte, distribui os passes ali para os armadores, e foi bem o Alan na sua estreia, foi bem. E é isso, Flamengo classificado, enfrenta o Grêmio, mais uma vez Flamengo contra Renato Portaluppi, e acredito que vai ser um grande jogo nessa semifinal. E o Atlético Paranaense sai de cabeça erguida, né? Hoje é um dos grandes clubes do futebol brasileiro e a própria torcida reconheceu isso, fez uma grande partida hoje. A bola não entrou, infelizmente acontece. Mas é isso, e eu tenho certeza que vai continuar disputando os títulos. O brasileiro talvez seja mais complicado, mas a Libertadores, o Atlético Paranaense está muito forte e vai continuar. Dito isso, esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar voltar com as análises mais periódicas aqui, né? A temporada europeia está voltando, bicho pegando no Campeonato Brasileiro. Desses jogos principais eu vou sempre trazer uma análise aqui. Te encontro para análise do jogo São Paulo e Palmeiras. Também vou fazer, essa é garantida. Se você gostou, chegou até aqui, discordou, comenta, concordou, comenta. Se até agora não deixou o seu like, faça esse favor e se inscreve também. Vamos chegar aos 50 mil inscritos aqui, o quanto antes. É isso, rapaziada. Valeu, tchau!